Aula Pública está de volta. Nesta segunda parte do programa, Nalu Faria responde a questão do correspondente do Opera Mundi no Chile. Em dezembro de 2012, o presidente José Pepe Mujica promulgou a lei que não só despenaliza o aborto, como também inclui o procedimento no sistema público de saúde do Uruguai. Uma mulher uruguaia que vai a um hospital público pedindo para fazer um aborto precisa passar primeiro por uma equipe multidisciplinária, que contém um médico, um psicólogo e um assistente social. Essa equipe multidisciplinária, ela não é obrigatória em todos os casos. Claro que em uma gravidez que tenha risco para a saúde da mulher ou para a saúde do bebê, os próprios médicos, sugerem que ela faça o aborto, e em caso de gravidez por tema de violência sexual, essa mulher pode decidir fazer o aborto sem precisar passar pela equipe multidisciplinar. O exemplo uruguaio, então, é bastante interessante, então fica o convite para que ele possa ser debatido, principalmente na questão de como ele influi no debate sobre o aborto no Brasil. No caso do Uruguai, o movimento de mulheres lá e com suas aliadas e seus aliados vinham de uma campanha pela legalização do aborto desde 1988. E elas, com muitos debates e com muito diálogo, inclusive com setores outros, não só do movimento, haviam construído um projeto de descriminalização do aborto que previa justamente que o aborto fosse feito segundo a solicitação das mulheres. Esse projeto, inclusive, tinha sido aprovado na época do governo Tabaré Vázquez, que ele vetou. E depois, nesse processo de aprovação que ocorreu em 2012, né? No Senado foi aprovado o projeto do movimento de mulheres. Quando chega na Câmara, tem toda aquela dificuldade e eles então apresentam um projeto alternativo que prevê essa comissão multidisciplinar que está colocada aí. E realmente o movimento de mulheres protestou contra esse projeto, disse que não era não era essa lei que atendia o que era o debate, a construção. E a questão é justamente o seguinte: a ideia de que as mulheres são irresponsáveis, que elas não sabem por que elas querem abortar. Tomar a decisão de fazer um aborto na situação e nas condições hoje, como a gente já abordou, não é uma decisão fácil. Então, as mulheres não são umas irresponsáveis que não sabem o que estão fazendo. O maior motivo que as mulheres alegam que fez um aborto, elas se referem ao tema econômico. E se estão sozinhas. Não necessariamente é por isso. É porque é um motivo que pode ser aceitável. Então, uma comissão que vai lá, dá informação, vocês viram, fala dos riscos para a saúde, fala dos transtornos mentais e diz, olha, mas nós podemos apoiar você financeiramente se você decidir ter o filho. Então, isso pode realmente funcionar não só como uma coerção, mas também esse elemento de como está enxergando as mulheres. Por outro lado, o dado interessante é que, mesmo nessas condições, tem sido realizado um aborto. Tipo, o Uruguai tinha uma estimativa de 30 mil abortos. Por que eu digo estimativa? Porque ninguém sabia exatamente quantos abortos eram feitos, né? E nesse ano de legalização teve 5 mil abortos sendo feitos na rede pública. Então está muito distante o número que tinha antes com o número que está na rede pública. Mas também é um processo, é um ano só. Eu acho que vai ter que se levantar se as mulheres, justamente pelo medo dessa comissão, estão preferindo continuar indo ao aborto clandestino ou em outras situações. Mas é interessante para nós remarcar que, mesmo com essas contradições, o Uruguai está na contramão do contexto político nosso em relação ao tema do aborto. Por exemplo, na Europa, que em vários países teve a legalização do aborto nos anos 70, fruto de uma grande mobilização das mulheres, no caso da Espanha tinha sido nos anos 80, a primeira lei, só Portugal é que foi mais recente, hoje tem um processo de retrocesso. A Espanha, que inclusive alguns anos atrás, em 2008 ou 2009, agora minha memória falhou, tinha tido um avanço, porque antes eles tinham uma lei só com alguns permissivos, com algumas restrições, tinha avançado para ser em função do pedido das mulheres. Retrocedeu ao que era antes da lei de 1980.
que agora só é permitido em caso de estupro e de risco de vida para a mãe. Na França também está tendo um debate para retroceder, em Portugal está tendo problema e, claro, nos nossos países da América Latina, com exceção de Cuba, que tem um aborto legalizado, agora nós temos o Uruguai, temos também na Cidade do México. O que a gente tem é muito mais essa cruzada religiosa, os projetos de lei que aumentam a criminalização do aborto, como, por exemplo, aqui nós tivemos recentemente aquela tentativa do Estatuto do Nascituro, que vocês se lembram, tem aquele projeto que chama Bolsa Estupro, que é que o estuprador tem que pagar, uma pensão para a mulher, tudo questões que vão aumentando a criminalização das mulheres, mas isso não é uma realidade só do Brasil, é da América Latina, portanto a gente tem um grande desafio e a experiência do Uruguai pode nos ajudar a levantar esse debate e, inclusive, um elemento fundamental para essa vitória no Uruguai foi a laicidade. Talvez seja o país, eu ia dizer mais laico, mas talvez o único país, com exceção de Cuba, laico na América Latina. No próximo bloco, Nalu Faria responde às dúvidas do público.